Bom, alguns fatos importantes aí, rapidinho. De cada 10 pessoas ocupadas, 6 não têm acesso à cobertura previdenciária no Brasil. Para quem não tem uma ideia, o direito previdenciário hoje é o maior ramo do direito na atualidade. Tá? Segundo o CNJ, o maior réu é o INSS. Né? E se eu colocar a parte administrativa, que foi falada pelo Tipó, inclusive, eu vou ter aí cerca de 76 milhões de pessoas em torno do INSS. Mais ou menos mais que 1/3 da população do Brasil. Então, hoje, o direito previdenciário ganha do segundo colocado, que é o direito do trabalho, em 4 vezes mais, como o maior ramo do direito. Né? Qual é o maior problema que nós temos no direito previdenciário? É que, logo de cara, o direito previdenciário ficou generalista. Então, você vê o escritório lá, advocacia criminal, trabalhista, né? Previdenciária, família e sucessões e direito aduaneiro. Quer dizer, tem como, não dá, impossível, não tem jeito de ser. O direito previdenciário é muito específico, é específico por demais. Então, a única forma de fazer o direito previdenciário é sendo especialista, para não acontecer aquilo que a Marisa falou que acontece. Fazer um maldito Ctrl+C, Ctrl+V. Não é que não é para vocês fazerem o Ctrl+C, Ctrl+V. Não é isso. É para fazer o Ctrl+C e Ctrl+V consciente, sabendo o que está fazendo. A gente teve uma vez uma palestra que eu dei junto com um outro professor, e uma aluna levantou a mão e falou assim: professor, eu perdi um processo com uma petição modelo do seu CD de petições. Eu falei: a senhora perdeu? Mas o que era, filha? Conta pro tio. Ela falou assim: era uma petição de quesitos. Falei: tá, e o que aconteceu? Eu coloquei, o perito falou predicado. Eu falei: você adaptou a petição? Tinha que adaptar? E aí? Então, esse tipo de situação que acontece. É bem complicado. Deixa eu acelerar aqui. Então, a advocacia generalista não dá para fazer. O advogado geral não faz direito previdenciário. Se for fazer direito previdenciário, ou é especialista ou não é nada. Não tem como. Vocês vão ter que ser especialistas em processo civil para fazer previdenciário. Exímios constitucionalistas. Entender tudo direito administrativo. Conhecer bem direito penal. Saber por demais direito tributário. E por fim, conhecer tudo de direito previdenciário. Então a gente brinca, até os meus alunos, estou vendo vários aí, vou embora, né, estou vendo. Meus alunos estão aí, eu estou vendo. Os advogados previdenciários que nos acompanham sabem. O nosso lema é: o advogado previdenciário tem que ter o quê? Fala! Sangue no zóio. Se não tiver sangue no zóio, não é previdenciarista. Entendeu? Como é que eu vou deixar de despachar com o juiz? Eu vi o texto que o nobre Gilberto colocou no Face. Como é que eu vou deixar de despachar com o juiz quando eu estou lá com uma pessoa totalmente incapacitada para o trabalho, que no site do INSS não consegue marcar a perícia porque está fora do ar, segundo o superintendente, falou: está fora do ar porque a gente está com um overbook, e aí eu não consigo gerar tudo, então para dar vazão eu tirei fora do ar, então vocês ligam, não conseguem falar para agendar, por 60 dias. Aí o cara faz o quê para viver? Fotossíntese? Vive de luz? Não dá. Então, infelizmente, como é que eu vou fazer? Aí o que acontece? O advogado despreparado vai lá, monta a petiçãozinha, né? Ctrl+C, Ctrl+V, faz umas perguntas para a gente lá no Face, a gente responde, ele monta e vai lá. Protocoliza e volta para o escritório no ar-condicionado, pronto. Para o juiz pôr a mão naquela petição, vai demorar aproximadamente, sabe quanto? 1 ano. Vai marcar a perícia para daqui a 2 anos. O que acontece com esse cara? Tá? Aí ele volta a trabalhar, porque não tem como, volta a trabalhar mesmo bichado, incapaz, volta a trabalhar. Aí quando passa na perícia consta lá que ele voltou a trabalhar. Aí fala: você tá bom, você tá trabalhando? Não, tudo bom, como é que eu vou comer? Então o previdenciarista, o que o previdenciarista vai fazer? Montar a petição e despachar. Agora a Marisa já foi embora, eu posso falar: excelência, tudo bom? Como é que vai lá em casa? Tudo certo?
o juiz da 2ª Vara Previdenciária de São Paulo não atende advogado, né? Já estou sabendo. Bom, aí o que o advogado faz? Normalmente o advogado volta para trás e protocoliza. Não, resolução 1465, anota aí, pombas. Resolução 1465, resolução 1465 CNJ. O juiz é obrigado a receber o advogado. Mas ele está cheio de processo, não interessa, é obrigado a receber o advogado. Ah, mas ele está na audiência, é obrigado a receber o advogado. Obviamente que o advogado tem que ter bom senso, não é entrar no meio da audiência e enfiar a petição na cara do juiz, né? Aí não. Mas acabou a audiência, vai despachar. Agora, o advogado não consegue fazer isso. Por quê? Porque o juiz não recebe advogado. Lei Complementar 35, Loman, artigo 35, 2, letra B, o juiz é obrigado a receber advogado. Está lá na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Mas o advogado sabe disso? O advogado sabe disso? Lei 8.906. Se alguém copiar isso, vai voar o microfone. É o Estatuto da OAB. Pode parar de copiar. Eu estou vendo você de preto copiando aí. Pode parar. Detalhe. Artigo 6º e 7º. Leiam, decorem, gravem. São sua arma contra os desmandos. Nós temos a OAB, só que a gente não chama a ordem. Quando que a gente chama a ordem? Ah, o OAB não vem me ajudar. Você chamou? Você pediu? E o maior de todos, vocês são a OAB. Fica imbuído do espírito da ordem, seja a ordem. Não vai precisar ligar lá, doutor Marcos da Costa, por favor, socorro aqui. Você é a OAB, se vista do manto. Agora, o advogado não sabe despachar, não sabe que tem direito. O advogado vai tentar fazer um requerimento administrativo sem fazer o prévio agendamento, porque está fora do ar. Certo? Aí chega lá, o que o servidor do INSS fala para ele? Não agendou? Dá meia volta. Aí anotem aí, artigo 573 da IN 45, artigo 573 da IN 45. Todo pedido de certidão de tempo de contribuição, revisão, acerto de dados no CNIS, poderá ser efetuado em qualquer agência da Previdência Social na data do comparecimento do interessado. Só que o advogado sabe disso? Não. Carlão, estou com um problema, cara. Eu estou com um cliente que o meu processo, quer dizer, o processo dele de concessão, que eu preciso fazer uma revisão, é lá de Roraima. E ele foi na agência para pedir cópia do processo administrativo, falar que só em Roraima que ele consegue cópia. Artigo 575 da IN 45, que é do próprio INSS. Todas as agências da Previdência Social devem fornecer os serviços pedidos. Todas. Todas. Então eu posso pedir cópia do PA de Roraima onde? Em São Paulo. É obrigado a vir? É. Mas o advogado não sabe. Sem contar que eu, advogado, posso adentrar em qualquer repartição pública e ir lá realizar qualquer ato privativo da minha função em favor do meu constituinte, desde que esteja presente o servidor. Isso está na Lei 8.906. O INSS é uma autarquia. Eu tenho uma lei federal que me dá prerrogativas. E eu não vou fazer? Então, não dá para fazer direito previdenciário de ouvir dizer, fazer nas coxas. Infelizmente não dá. Né? Aí, ó, a propaganda que está lá nos INSS da vida. Não é bem assim, mas só para vocês terem uma ideia. Venha sozinho, você não precisa de ninguém, o INSS cuida de você. O mais legal, que lá no Conselho Federal chegou 4 denúncias para a gente. O INSS está ligando para casa das pessoas falando, olha, você fez um requerimento administrativo através de advogado, você não precisa de advogado não, pode ficar aqui com nós sozinho, não precisa não. O INSS pode fazer isso? Mas faz. Mas faz. Olha o prévio agendamento, a filinha. Você faz o prévio agendamento, chega no dia, tem uma fila. O que adiantou fazer prévio agendamento? Você espera lá 5 horas do mesmo jeito. Detalhe. Um agendamento por processo. O nosso escritório, 4 escritórios, né, mais de, total geral, mais de 15 mil vidas, como é que eu faço? Como é que eu faço? Não dá, né, filho? Não dá. É isso? Lógico que não. Mas segundo
O INSS é mais ou menos assim, quando o advogado sabe, ele sabe. Quando ele não sabe, nós tratora ele. E ele está tratorando o advogado todo dia, todo dia. Ah lá, sem fila, sem demora, benefício em 15 minutos. Lembra? Brasileiros e brasileiras, tem aqui para falar para vocês que agora o INSS vai resolver tudo rapidinho. Segurado chegou lá, apresentou o RG, falou oi, já sai com o benefício. Para, né, meu? Para. Você vai lá, com todos os documentos, tudo certinho, carteira de trabalho, registro, né? Ele fala, não, tá faltando o documento. Que documento? Ah, traz os contratos de trabalho para confrontar com a carteira. O Tipó falou, mas não deu a fundamentação, então anotem aí. Artigo 62, parágrafo 2º, decreto 3048/99. A carteira de trabalho e previdência social é prova plena. Querem mais? Vamos bater no INSS usando a arma dele. Orientação interna número 174, artigo 18, inciso 2, diz a mesma coisa. Chegou com a carteira de trabalho, redondinha, retinha, ele é obrigado a aceitar. STJ, confronto entre a carteira de trabalho e que nisso prevalece o quê? A carteira de trabalho e previdência social, CTPS, carteira de trabalho e previdência social, vamos dar o nome dela. Esse é o nome. Uau! Que coisa! E olha o perfil da INSS, que lindão. 40 mil servidores, administração central, 5 gerências regionais. Para que serve essa meleca dessas 5 gerências regionais? Para eles servem para coordenar, para nós serve para bater. Bater como? Eu sei que eu tenho um monte de problema no INSS. E toda hora ficar batendo de frente vai me cansar, não vai toda hora eu quebrar o pau com o gerente, toda hora eu pedir e dar voz de prisão, toda hora eu fazer processo administrativo vai me cansar. Então o que eu faço? Eu entro com mandado de segurança. Agora cuidado, eu posso entrar com mandado de segurança direto contra aquela agência que eu tive problema, mas se eu for numa outra, provavelmente vou ter problema lá também. Aí o melhor é fazer um mandado de segurança de natureza preventiva contra o gerente ou superintendente regional, e aí eu pego toda a região sudeste, ando tudo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, tá? Tranquilo. Belezinha. Carlos, eu queria um modelo, cara. Lá no Direito na Prática tem um modelo. E detalhe, o pessoal aí, os nossos alunos sabem disso, os nossos modelos, a diferença deles é que não são modelos, são as petições que eu uso no meu escritório que a gente disponibiliza. Então é o nosso mandado de segurança, tá? Beleza? Só pegar lá, só baixar. Aí, olha lá, 3 call center. 3 call center para atender o Brasil, né? Não dá. O que vocês estão rindo? O que atende São Paulo fica onde? Nordeste. Já viram? E é legal, porque assim, ela fala logo de cara que não tem vaga. Aí começa a puxar papo com ela. Puxa papo com a pessoa. Eles gostam de puxar papo. Aí você vê que ela fala assim, apareceu uma vaga. Não é porque eles gostam de puxar papo, então puxa papo. Quer fazer agendamento? Puxa papo. Ah, beleza? Aí eu tenho 1.357 agências, aumentou agora. Para quanto? 5.000 e lá municípios. Dá? Dá nada. Que jeito? Possível. Aí, Previmóvel, 69. Até um número sugestivo, mas... Olha o Previmóvel. Alguém já viu um desse? É só você colocar o Previcinal, ele vai... Mentira, brincadeiras à parte, o Previmóvel serve para fazer normalmente perícia fora da unidade do INSS. E detalhe técnico, ele funciona. Só que ninguém sabe, ninguém pede. Tá? Além dele estar na IN 45, ele também vai estar no manual de perícia médica do próprio INSS. É só pedir que vai mesmo, funciona. Tá? São poucas viaturas, mas funcionam. Olha a cara de feliz do pessoal da propaganda. Previdência Social, a gente está onde o Brasil mais precisa. 69 unidades. Depois nós temos o Previbarco. Conhecido no mundo previdenciário como Xalana Véia Previdenciária. Velocidade de cruzeiro dela, 10 km por cada 4 horas e meia. Não é mentira, eu marquei. Eu estava em Manaus, lá em Ponta Negra, almoçando,
E eu cheguei para almoçar, eu olhei, falei, nossa, o Prev Barco, pá, tirei uma foto. Aí terminei de almoçar, bebi uns negocinhos, batemos um papo. A hora que eu olhei, o Prev Barco estava no mesmo lugar. Falei, pelo amor de Deus. Aí conversando com o pessoal de Manaus, olha só, isso aí agora é sério, olha que sacanagem. O pessoal lá normalmente recebe muito LOAS, né, benefício de pressão continuada, e benefícios de um salário mínimo. Qual o problema que eles têm? Qual o problemão que eles têm lá? Eles moram não na cidade de Manaus, eles moram nas ilhotas. Para ir até Manaus custa caro e é longe. Então eles deixavam completar 6 benefícios para ir tirar tudo de uma vez, comprar tudo que tinha que comprar e passar os 6 meses próximos. Detalhe, o que acontece agora? 2 meses, o dinheiro no banco volta para os cofres do INSS. Olha só. Então, quer dizer, para eles agora está horrível lá. Horrível, horrível. Brincadeira, né? Ah lá, esse é o mais novo, entregue pelo Lula no último dia de mandado dele. Esse foi caiado, como a gente diz lá no interior. 75 milhões de cidadãos, 40% da população, 3% do PIB. Bom, e aqui rapidinho, com o tempo estourado, tem tanta coisa que o pessoal da mesa pediu para falar por conta do meu tema, mas a gente vai ver o que a gente consegue. Aqui, como é advocacia previdenciária, primeira dica técnica aí para os colegas. O advogado não pode fazer propaganda, certo? Certo? Certo, escambau. Certo. Papagaio agora? Provimento 94/00 da OAB. Provimento 94/00 da OAB. O advogado, sim, pode fazer propaganda. Só que com modicidade, mas ele pode fazer. Leiam um provimento, que tem muita coisa que o advogado acha que não pode fazer e está lá no provimento sendo autorizado. Tá? Então, vocês podem sim, tranquilo. Beleza? Rapidinho. Vamos lá. E aí só uma diquinha aqui, para a gente já passar para as matérias fáticas. Cuidado com algumas coisas, tá? Primeiro, a marca pessoal do escritório de advocacia. Para quem não sabe, o Poder Judiciário, ele nomeia os advogados pelos escritórios que ele trabalha. Então ele sabe quando aquele escritório é bom ou quando aquele escritório é ruim. Quando ele é bom, as petições são separadas para serem mais rápidas. Por quê? Normalmente já sei que aquele cara sabe fazer certinho. O outro eu não sei. Então comecem a criar uma logomarca, mas não vai criar uma logomarca qualquer, tipo, eu tinha uma aluna que ela era Cláudia Cavalini, ela colocou 2 cavalinhos assim, não pode, aí não dá, tá? Cria uma marca. Aqui para vocês terem uma ideia, eu peguei o meu nome, você vai abrir lá, olha lá, CG, Carlos Gouveia, não é moto não, tá? Outro falou, eu tenho uma dessa, não. Carlos Gouveia, pode? Pode. Aí, quanto custa para fazer um site hoje? R$100 por ano. É uma merreca. Ah, Carlos, como é que eu faço um site sem pagar uma pessoa para fazer? Tem um programinha que é gratuito e faz um site bacanão. Ele é Drupal. Drupal, na verdade, é Drupal. D-R-U-P-P-A-L. Drupal. Coloca no Google o que vocês acham. Você vai clicando, a hora que você vê, o site está lá, pronto. Rápido, beleza? Ah lá, escritório, outra coisa que eu estou vendo muito, estou ficando meio com medo. Ó, se você trabalha no seu escritório, só tem uma mesa onde você trabalha e atende, arruma a mesa. Se for, ah não, Carlos, eu tenho uma mesa de trabalho e tenho uma sala de atendimento. Beleza, bagunçada assim. A mesa do Rodrigo é assim. E o legal é que eu falo assim, Rodrigo, cadê o documento lá que estava naquele processo antes que ele falar aqui? Ele tira do bem, ele sabe onde estão as coisas. Está arquivado, né? Certo? Mas não dá, é feio. Só ele sabe. Tá? Então cuidado. E a última dica aí, rapidinho, antes de entrar na matéria, propriamente, é a questão do dono ou advogado, ó. Ó o candango. Eu fui assim na primeira vara de Guaratinguetá, lembra disso, Rodrigo? Cheguei na vara assim, com essa cara, estilo porteiro de prédio, nada contra porteiro, mas eu sou advogado. Cheguei e fiquei parado lá, ninguém me atendeu, mas por quê? Olha lá, barba por fazer, a barba minha vem até aqui, né, junta com a sobrancelha e com o olho, então, estava assim. Gravata, não sei se está dando para vocês verem, bem abaixo da posição correta. Camisa de manga curta com gravata. Meu pai usa, mas não é para usar, é brega.
É brega, não usa. Carlão, não aguenta o calor. Eu sou acostumado a usar. Coloca um paletó então, quando vai lá. Muito embora fique feio, porque vai dar para ver que está sem a camisa. Certo? Eu coloco uma manga falsa. Tudo bem. Aí, o que eu fiz? Eu fui na nossa sede, que é em Pinda. Não fui atendido, fui na nossa sede, fiz a barba, coloquei o terno e voltei. Só que daí eu cheguei chegando. Pois não, doutor? Muda o tratamento. Cadê? A minha mulher está lá fora. Não posso falar. Eu fui na loja agora esses dias comprar um carro, né? Aí eu fui de camiseta e bermuda, tinha chegado da praia, camiseta e bermuda. Fiquei lá esperando, ninguém veio me atender. Aí eu chamei um vendedor, ela falou assim, só um momentinho que o usado é com eles lá. Aí a Samanta virou para mim e falou assim, tá vendo? Falei para você vir de terno, falei, comprar carro de terno. Mas por quê? Porque nós somos visuais. Nós somos visual. É simples, vejam na porta do fórum, um advogado chega com um baita de um carrão, certo? Para lá o carro. A parte adversária esperando o advogado dele. O advogado dele chega de Fitin 147. Ele fala, perdi. Mesmo que o advogado dele seja um baita de um advogado. Por quê? No visual. Sempre é visual. Tem jeito. Faz parte, né? Bom, regra 95 e 85. Isso aí é importantão. Infelizmente eu ajudei a criar essa regra quando eu era o coordenador nacional do Sindicato dos Aposentados Brasil, e eu tinha cadeira cativa na Presidência da República. É uma regra que deve estar vindo agora, tá? Essa regra vai juntar a idade mais tempo de contribuição para poder aposentar a pessoa. Essa regra tinha sido aprovada pelo então presidente Lula, 60 anos de idade mais 35 de contribuição, e 55 anos de idade, mais 30 de contribuição. A hora que a Dilma assumiu, a Dilma deu uma ordem e a regra passou a ser apresentada como 105,95. Pior, né? Ou seja, o homem com 70 anos de idade, mais 35 de contribuição. Tem um problema técnico operacional. Segundo os dados do IBGE, nós homens vivemos 67,6 anos. Se for espírita como o Rodrigo, averba o tempo, quando voltar na outra vida... Rodrigo é espírita. Ele tem uma vantagem, tem religião que tem vantagem. Ele tem uma vantagem, cada um com seus cada um. Vocês estão entendendo? A Dilma deve colocar essa regra esse ano, porque ano que vem ela não vai colocar, né? Ela não vai ser maluca de fazer isso. Então essa regra deve vir esse ano. Essa regra estava para entrar no sistema desde 2010. E estão postergando. Agora, como chegou ao ápice a questão do fator previdenciário, o fator deve sair, então tiram o fator e enfiam a regra 95-85. Que no frigir dos ovos dá quase a mesma coisa. Carlos, e para quem estava no sistema? Vai ter uma regra de transição? Vai. Para cada ano que se antecipar na idade, você perde 5%. Então, se eu comecei a trabalhar aos 16, mais 35, 51, certo? 51 para 60... 9 vezes 5, menos 45% no valor do meu benefício. Pegando o gancho para falar do fator, infelizmente o Tipó não está aqui, mas eu vou ter que falar. O fator previdenciário não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Pende para o fator duas ADIs. A de 2110 e a de 2111. O que o Supremo falou? Numa ação cautelar que estava dentro da ADI. Nessa análise primária não concedo a liminar para suspender o fator. Outro detalhe importante, o fator previdenciário recebeu repercussão geral do Supremo. Isso quer dizer que o Supremo vai julgar o fator. Beleza? Recebeu-se repercussão geral na incidência do fator previdenciário sobre as regras de transição da emenda constitucional 20/98, em regra ao artigo 9º. E todos os ministros falaram que tinha repercussão geral. Chegou um novo recurso lá, falando do fator também, só que agora o fator como um todo. 5 ministros, se não me falha a memória, não estão dando a repercussão geral, sendo que a matéria é a mesma da outra repercussão geral. Quer dizer, o Supremo está... E aí tem um problema técnico. Os advogados
não correm atrás dessas coisas. Aí a OAB pode agir, tá, gente? Aí a OAB pode agir. Se vocês, advogados, se manifestarem para a ordem, principalmente para o Conselho Federal, ou mesmo para o Conselho Seccional, pedindo para a OAB adentrar nos processos como amicus curiae, ou seja, amigos da corte, normalmente a OAB adentra, e até hoje, né, nos últimos tempos pelo menos, nos últimos 12 anos, nenhum amicus curiae que a OAB participou, enquanto Conselho Federal, ela perdeu. Então nós podemos entrar com amicus curiae. Enquanto ainda estava no Conselho, do fator previdenciário, veio para mim a relatoria, eu dei parecer favorável para entrar com amicus curiae. Como o meu mandato acabou agora dia 31 de janeiro, não sei como é que ficou a situação, mas vocês podem mandar e-mail tanto para a OAB seccional quanto para o Conselho Federal, pedindo, porque é uma coisa que atinge milhões de brasileiros e milhões de processos, que vocês tocam ou vão tocar. Então, fiquem espertos com isso. Tá? Bem espertos. A outra questão técnica importante, até anotei aqui, que eu fui vendo os outros palestrantes falando, é a questão da decadência. Novamente eu vou ter que corrigir nosso amigo Tipó. A decadência foi julgada agora, recentemente, com efeito para frente e para trás, pela primeira sessão do STJ. Certo? A terceira sessão entende que a decadência é só para frente. Então, o STJ tem um conflito interno. O que precisa ser feito? Embargos de divergência. Embargos de divergência, para quê? Para uniformizar a jurisprudência do STJ. Então, não está uniformizada a matéria, não. Cuidado! A diferença é assim, ó. Para ser professor de previdenciário, essa é a minha opinião, tá? E os meus alunos sabem que eu falo mesmo na cara, né? O cara tem que viver o direito previdenciário, entendeu? Tem que encostar a barriga no balcão, atender o cliente. Não dá para fazer direito previdenciário só como acadêmico. Aí vai fazer outra coisa. Para fazer prática previdenciária, é só viver na prática. Então aqui é embargo de divergência. E a gente resolve o problema lá. Então eu tenho que conhecer isso. Se eu não conhecer, me baba. Certo? Outra questão técnica, para fomentar ainda mais. E o STJ não é nada frente ao STF. A matéria da decadência chegou no STF. E como que eu sei disso? A relatoria pela OAB caiu para mim. E meu parecer foi para a OAB entrar como amicus curiae. Por quê? Vou dar só um exemplo a vocês. As pessoas que nós atendemos aí, nesse universo previdenciário, na verdade, elas são hipossuficientes sociais. Ela não sabe quando ela tem direito ou não tem direito a uma coisa. Ela sabe quando sai no jornal agora, quando alguém fala na televisão, mas ela pegar a carta de concessão e ler, se você der uma carta de concessão para um advogado que não for especialista em previdenciário, ele vai ficar lendo a carta e, não, acho que está certo. Quem fez a carta? O senhor Ernesto, está certo. Então, não... A decadência, e isso foi o meu voto relatório, a decadência é social, não tem, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, né? Usando a antiga lei de introdução, né? Ao Código Civil, a atual lei de, como é que é, Rodrigo? Lei de introdução às normas do direito brasileiro, isso não pode prevalecer contra o artigo 3º, Perdão, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, dignidade da pessoa humana. Como que o cara vai saber que ele tem direito a uma revisão? Que jeito? Revisão do artigo 29.2. Vocês estão vendo a caca que está aí, né? O Sindinap entrou com a ação junto com o Ministério Público, ganhou a ação, aí chegou a cartinha na casa do povão, não chegou? R$7 mil para 2022, R$10 mil para 2021, R$15 mil para 2017. E os caras... E aí, as pessoas vão procurar os advogados e vão dizer, não sei o que eu faço. Vamos resolver já isso, negócio já. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a ação da ACP, e vão ter ela como o quê? Título executivo judicial. E aí vocês vão entrar com uma ação individual, lembrando que aqui é o inverso, o individual suprime o coletivo, e vão executar ela. Garanto para vocês que rapidinho o dinheiro vai estar na mão do cliente de vocês. O direito já está reconhecido. Detalhe, refaçam o cálculo, porque o cálculo do INSS está levando em consideração
um período diferente do período correto. O período correto é 99 a 2009. Maio de 99 a agosto de 2009, alguma coisa assim. E o INSS está levando em consideração 2002 a 2009. Então tem um período aí. Outra particularidade. E a decadência, Carlão? E a prescrição, Carlão? Isso chama-se nulidade primária ou nulidade originária. Não tem. Por que não tem? O decreto falava A e a lei falava B. Segundo o artigo 59 da Constituição Federal, a famosa pirâmide de Kelsen, hierarquia das normas, prevalece o quê? A lei. Prevalece o artigo 29.2 e não o artigo 36 ou o artigo 188A lá do decreto. Ok? Então, é entrar e ganhar. Então tem um montão de advogado no Face perguntando, nos e-mails, o que eu faço? Meu Deus, meu cliente me procurou, e agora? Vou entrar com uma ação? Você vai entrar com uma ação? Não. Você vai entrar com uma cobrança, uma execução. Execução, gente. Não vai entrar com uma ação de cognição tudo de novo, não, tá louco? Pirou? Beleza? Fácil. Vamos lá. LOAS. Rapidinho. Só novidade, LOAS. Vamos lá para as novidades. Aqui, ó. Primeira questão técnica do LOAS. Benefício previdenciário, não, benefício assistencial devido ao idoso, né? E ao deficiente. Primeira questão técnica. Ó, deficiente não é o cara que tem aqueles problemas que foram falados aqui não, tá? Vamos fazer certinho, vocês são advogados. Advogado tem que fundamentar. O que é deficiente? Decreto 3.298 de 99. É o decreto que trata da deficiência e incapacidade. Só que ninguém sabe disso. O único livro que tem isso é o meu. Ué, vou mentir? Decreto 3.298, está lá o que é deficiência e o que é incapacidade. Querem mais uma dica? Ele fala o seguinte, ó, que a perícia deve ser holística. Sabe o que é isso? A perícia tem que ser feita por médico, assistente social e psicólogo. Porque você pode estar aparentemente bem, fisicamente, mas psicologicamente não. Querem um exemplo típico? Aidético. Numa cidade igual São Paulo, o problema até não existe tanto, mas no interior aí, uma pessoa aidética consegue arrumar emprego? Vocês acham? Todo mundo sabe que ele é aidético. E ele vira uma pária da sociedade. Certo? Não arruma emprego de jeito nenhum. Mas ele está bem fisicamente, mas não arruma emprego. Esse cara é considerado o quê? Incapaz ou inválido social. E ele tem direito ao benefício. Aonde está isso, Carlos? Está agora na alteração da LOAS. Está na alteração da LOAS, da própria LOAS, a Lei 12.435, Lei 12.435, trouxe alteração falando isso. Vamos aprofundar mais. A TNU, a Turma Nacional de Uniformização, falou isso também, num julgado da Juíza Federal Maria Divina Vitória. Vocês colocam lá, AIDS, TNU, Maria Divina Vitória. Olha o nome também, né? Divina Vitória. Vocês vão achar esse julgado da AIDS. Carlão, o que eu vou usar esse negócio da AIDS para mim? Eu vou ter que entrar com a ação aqui, a TNU faz alguma coisa assim, mais importante? Faz. As decisões da TNU vinculam o GEF. Ah, mas eu não estou vendo isso não. Você não está vendo porque você não sabe fazer. É só você fazer assim, ó, preliminar antecessora merital. Nos termos da questão de ordem número 16, as decisões da Turma Nacional uniformizam a matéria em todo o GEF e devem ser seguidas de forma vinculante. Como a TNU já pacificou a matéria da invalidez social e o meu caso é o mesmo, o que você quer? Que o julgamento seja o mesmo. Questão de ordem número 16. Beleza? Aí, eu não sei quanto tempo eu tenho, Humberto. Pouco, né? Uns 20 minutos, tá bom? Isso aí tá bom, 20 minutos? Nem comecei. Tá bom. A gente faz o que dá para fazer. Questão da LOAS ainda. Vamos começar mudando alguns conceitos. Idoso no Brasil. Quem é idoso no Brasil? Ah, 65? Quem é idoso no Brasil? Segundo o artigo 1º do Estatuto do Idoso no Brasil é o maior de 60. Aí o artigo 34 do mesmo Estatuto fala assim, para fim da LOAS, só pode ser considerado idoso maior de 65. Quer dizer, ele é idoso para tudo. Para LOAS ele é jovem. Ou meio idoso. O que você é meio idoso?
Não dá. E aí começaram a entrar com as ações usando uma coisa que a gente aprendeu lá atrás, no primeiro ano da faculdade de Direito. Normalmente, para quem estudava seguindo Maria Helena Diniz, né? Artigo 1º, artigo 34. Quando um artigo entra em confronto com outro, eu vejo qual é mais importante. Importante. E aí acontece uma coisa chamada derrogação intrínseca ou interna da norma. O artigo 1º mata o artigo 34. Não tem como ser meio idoso. E aí tá várias decisões. Depois eu vou ver se eu coloco no site Direito na Prática algumas decisões para vocês. Beleza? Tranquilo? Tá? A outra questão, Carlos, resolve para mim um problemão que eu tenho, que assim, eu entro com o LOAS, aquele fim da égua daquele juiz lá, marca as perícias, para daqui a 1 ano. E a perícia social daqui a 1 ano, o cara faz o quê? Se ele já é miserável? Morre. E a perícia socioeconômica, normalmente, é que pega mais. Né? E aí tem que ir ao assistente social lá na casa, fazer o laudo, etc. E normalmente você não consegue tutela até que ele faça o laudo. Vamos resolver isso já. Now. Bom, sabe quem pode realizar o pré-laudo para fins de tutela antecipada? O oficial de justiça avaliador. Fonagef 98. Isso também ninguém sabe. Já fez? Ah, tá por cima, hein? Salvou o processo. Agora vamos salvar mais um pouquinho. Carlos, eu quero chegar chegando, já despachar com o juiz e resolver sem ter que ninguém ir lá falar com o cara, ler, ver o cara, nada. Ah, então, tem uma saída? Tem. Vocês vão fazer, sabe o quê? Uma ata de constatação notarial. Ata de constatação notarial. Ata de constatação notarial goza de fé pública. Quanto que ela custa, Carlos? O cara é miserável, filho de uma égua lá, não tem dinheiro para nada. Ela custa aproximadamente R$270. Então você abre uma preliminar antecessora merital e fala o quê? Fala que você, advogado, patrono, bancou, dado a situação de penumbra, e que isso será depois devidamente cobrado quando sair o benefício. Mas para você demonstrar o quê? Logo de cara, sem esperar a perícia por 1 ano. A situação de miséria. Então vai o cartorário lá e faz a ata de constatação notarial. Beleza? E ele goza de fé pública. A gente já resolve a miserabilidade. Beleza? Tranquilo? Posso receber mais de um LOAS por membros da mesma família? Pode, tá? Artigo 34 do próprio estatuto autoriza a receber 2 LOAS por idoso, e o INSS nega em outras situações. Aí, vocês podem usar a súmula 20 da turma recursal da 4ª região, que fala que pode. São Paulo agora também já está falando que pode. Então, benefício previdenciário de até um salário mínimo, ou um LOAS por deficiência, não entra no cômputo da renda per capita para gerar LOAS para outra pessoa. Outra particularidade, grau de miserabilidade, não é 1/4 de salário mínimo, é grau de miserabilidade. Aonde está isso, Carlão? Reclamação STF 43746, reclamação STF 43746, beleza? Então, é nada de 1/4 de salário mínimo, é grau de miséria. Agora, tem que ser miserável. Ai, Carlão, ele é pobrinho. Ele mora numa casinha assim, velhinha assim, é dele? É, mas é velhinha. Tem carro? Tem um poiséizinho lá. Ele é pobre, não é miserável. Miserável, o que a LOAS faz? O cara está no fundo do poço, ela vem, dá a mão para o cara, ele vem, sobe forte e ela deixa lá na pontinha, ele fica lá equilibrando. Porque se ele vier para cá, ele é pobre. Estão entendendo? A LOAS é para o miserável. Certo? Beleza? Tranquilos? Aqui também funciona pra caramba isso que a gente faz, tá? Funciona mais do que 10 páginas de petição. Eu coloco o gráfico, tá aí, ó. Explicando para o juiz o quê? Quem é, qual a idade, onde mora, situação dele. E aí vem lá, alimentação, valor, doação pela igreja, higiene, não possui porque não tem dinheiro para bancar, água, luz, cortada, desempregado, aluguel, despejado. Então mostra isso, juntando as documentações. Tranquilo. Hoje, em direito previdenciário, e esse é um novo fundamento do direito, na verdade, a gente não faz mais uma petição separada, aquela narrativa fática primeiro e depois falando do direito.
Tá? Isso já é, como a gente diz lá, demodé. Hoje, em direito previdenciário, como tem que ser mais rápido e mais eficiente, você faz os fatos e o direito entrelaçando. É o que eu chamo de nexo jurídico. Você faz o nexo jurídico. Beleza? Lá no dia 23 a gente consegue explicar um pouquinho melhor isso aí. Tranquilo? Olha lá a decisão da TNU, que bacaninha, ó, num caso de invalidez. Fenômeno multidimensional e não pode ser avaliado tão somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também aspectos sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade do segurado voltar ao mercado de trabalho. Isso quer dizer o quê? Ele pode estar bom, mas se ele for idoso e não conseguir colocação, ele tem que ser aposentado por invalidez. Qual o problema principal do advogado? São os pedidos. Primeira questão, toda vez que for benefício por incapacidade, os pedidos são subsidiários. Não usa o termo ou, que é alternativo, ou esse ou aquele, porque vem um monte de gente, Carlão, eu pedi aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, ou auxílio-acidente, o juiz deu auxílio-acidente e julgou ação procedente, eu apelei, meu recurso não subiu, mas lógico, por quê? Você falou ou, aí quem escolhe? O juiz, certo? Sucessivo, quem fala sucessivo também comete um erro crasso. Sucessivo é assim, primeiro ele analisa o primeiro pedido. Se o primeiro pedido for dado, ele passa para o segundo. Como? Eu quero auxílio-doença e dano moral. Se ele for dar o auxílio-doença, deu auxílio-doença, daí ele passa para o dano moral. Se ele não der auxílio-doença, o que acontece com o pedido aqui embaixo? Morre junto, isso é sucessivo. Subsidiário é primeiro esse, segundo esse, terceiro esse, quarto esse, entenderam? Esse é o pedido que deve ser feito. Então eu quero invalidez, em primeiro. Em segundo lugar, ou subsidiariamente, auxílio-doença. Subsidiariamente, auxílio-acidente. Sempre assim, senão não dá certo. Beleza? A outra questão é a tutela antecipada aí. Tutela antecipada, parem de pedir a tutela antecipada pelo 273 e pedindo a multa culminatória do 461. Sabe por quê? Tutela antecipada é uma coisa, tutela específica é outra. A multa do 461 é a multa da tutela específica, da obrigação de fazer. Ah, Carlão, mas eu queria assim, se o INSS não cumpriu, eu queria multar ele. Ah, então usa do jeito certo. 273 combinado com 461. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Usa assim, 273 combinado com 461 nos termos do parágrafo 3º do 273, que autoriza a fazer o quê? Qual a diferença da tutela específica? Ela é uma ordem, ela tem natureza mandamental. Só que as pessoas não sabem. Aí não dá. Beleza? Nossa, é tanta coisa. Peraí, deixa eu ver o que marcaram. Ah! Eu estou falando, como o meu é tudo. Sentença trabalhista, que foi falada aqui. Bom, duas questões técnicas para vocês, tá? Primeira questão, a sentença trabalhista, segundo o posicionamento do STJ, uníssono, é considerada como início de prova material. Tá? Então ela é início de prova material? Sim. Outra questão, o INSS não participa da lide e não é obrigado a participar. Posicionamento do próprio TST. Então não adianta chamar ele, que ele não é obrigado a participar. Então, só corrigindo as duas informações outrora passadas, né? Infelizmente. Que foi? Que mais? Deixa eu ver aqui. A questão do Jeff que a Marisa falou, uma diquinha bacana para vocês. Ela falou do incidente de uniformização, não falou? Falou, ninguém sabe fazer incidente de uniformização, não falou isso? Então vocês vão saber fazer, sabe por quê? Vocês vão lá. Aonde? Artigo 14 da Lei 10.259, artigo 14 da Lei 10.259. E também vão entrar na resolução 22 CJF, Conselho da Justiça Federal, CJF. Lá, a resolução 22, sabe o que ela traz? Um fluxograma de como interpor os incidentes de uniformização e como ele deve ser feito. Então, se o dos outros não vai ser recebido, o de vocês vai ser.
Tá? Entrou. E outra questão técnica aqui, acho que o Rodrigo vai falar. Pode parar com essa história. Nenhum advogado dá dano moral para fugir do Jeff. Nós damos dano moral porque existiu dano moral. Certo? Dano moral para fugir do Jeff, não. Isso aí não existe. Tá? Dano moral porque existiu dano moral. Beleza? Pelo amor de Deus. Vai falar, eu dou dano moral para fugir do Jeff. Tá louco? Ah, mas a doutora Marisa falou. Ela não sabe o que ela está falando. Galera, presta atenção numa coisa. Nós somos advogados. Eu achei bacana. Eu estava ali me coçando, virando ali, como diz minha empregada, virando num giraia. Não sei o que é isso. Estava virado num giraia ali. Falar que 90% dos advogados não sabem o que faz, os advogados não sabem o que faz, e o juiz? Sentença tipo A, sentença tipo B. Ah, vai. O juiz não põe a mão no processo. Você vai despachar, quem despacha é o cartorário. Hoje, com o máximo despacho que ele está fazendo agora é aquele saravá na encruzilhada, porque, pô, você não... Coisa impossível, gente. E aí, só uma historinha para finalizar, 5 minutinhos, doutor Alessandro. Uma vez lá em São José dos Campos, minha cidade, terra natal, né? Eu estava ainda do outro lado da força, ou seja, no Poder Judiciário Federal. E aí, o que aconteceu? Teve um entreveiro lá entre o advogado e um juiz. O juiz deu voz de prisão para o advogado. O advogado X ligou o presidente da OAB da época, que hoje é conselheiro, por sinal, da OAB. Então o presidente da época foi lá, né, um rapaz forte, alto. Chegou lá, abriu a porta. Lembra disso, Alessandro? Eu vou falar, né? Abriu a porta. Já sabe quem é, né? Abriu a porta. Falou, com licença. O juiz falou, com licença o quê? Tá achando que você tá onde? Falou, sou preso. Esteja preso. O presidente da OAB, em retorção imediata, esteja preso você. Aí, entreveiro narrado, muitos já conhecem a história, então, né? Mas vai de novo. Entreveiro lá, quem chega para resolver a história? PM, soldado da PM. Autoridade. Pois não, autoridade se faz. Seguinte, eu sou o presidente da OAB, ele é o juiz, e eu dei voz de prisão para ele, dei voz de prisão para mim. Vocês se prenderam? Mas assim, os dois estão presos mesmo? Pelo amor de Deus. Só um momentinho, cidadão, eu já volto. Aí eu... Alô, sargento, pelo amor de Deus, vem pra cá voando. Chega o sargento, né? Adesivo da rota aqui, cap de lado. E todo sargento da PM pode ver, ele sempre está acima do peso, ele anda assim, murchando a barriga. Eu também ando assim agora. Então, pois não, autoridade se faz. Daí vira para trás para soltar o ar. Eu sou presidente da OAB, ele é o juiz, nós nos prendemos. Vocês se prenderam então, meu Deus do céu. Presidente OAB, né? Juiz. Um momentinho aí, eu já volto. Tenente, pelo amor de Deus, vem pra cá voando. Tenente, né, famoso bumbum de aço. Tem tenente aí não, né? Todo tenente da PM anda com a calça assim, né? O tenente chega, quarto ano, né? Ele entra no quarto ano direito por causa do barro branco. Pois não, que eu posso ajudar? Rapaz, é o seguinte, eu sou presidente da OAB, ele é o juiz, nós se prendemos, eu quero resolver esse negócio que eu não aguento mais, faz 3 horas. Já veio todo o batalhão aqui. Aí o tenente falou, mas aí o que o senhor sugere? Aí o presidente da OAB falou, pra mim vai todo mundo pro DP e nós resolvemos no DP. Então, os dois estão presos? Pro DP então. Aí o presidente da OAB falou, que viatura eu entro? O juiz falou, de viatura eu não vou. Nessas, imagina, todo o serventuário, os juízes e os advogados, tudo lá. Aí vai aquele comboio de carro. E eu lá. Tava vendo tudo. Chega lá, na delegacia da Rua Humaitá de São José dos Campos. Naquela época era pintada de amarelo ovo. E a portinha era bang bang, sabe aquela portinha? Flac. De um lado, Poder Judiciário. Do outro lado, os advogados. E eu aqui, lá na frente. No camarote mesmo. E falando, esse advogado folgado tem que se fuder. Aquelas coisas.
Falando baixinho, né? Você não grava esse negócio, depois você apaga. E aí, o que aconteceu? O delegado no meio, aquele fuzuá. Não sei se tem aí, toda vez que eu falo isso, o Humberto não está aí para confirmar, né? Mas ele também não desconfirmou da outra vez, né, o Durso. O presidente da OAB de São José ligou para São Paulo, foi acionada a Comissão de Prerrogativas de São Paulo, e eles foram para São José. E, em regra, aparentemente, parece que foi fretado o helicóptero. Não sei se a OAB tem helicóptero. Tem helicóptero? Não tem ainda helicóptero? Helicóptero? Um helicópterozinho. Bom, tudo bem. Tá bom, então era da oposição que tinha helicóptero, verdade. Aí chegou a OAB, e eu estava lá na frente. Aí chegou 3 caras de terno, por isso que eu gosto de andar de terno preto. Chegou 3 caras de terno preto assim, nós somos a OAB, qual o problema com o nosso membro? Virou pro delegado, o delegado falou, aqui não tem problema, aqui tem solução. Eu virei pro meu colega do lado e falei, quem são esses caras? Ele falou, Carlão, afasta a OAB, é a OAB. Eu fui afastando, afasta. Ah, prerrogativa. Aí toca o telefone, presidente do tribunal, fala com o delegado, delegação do senhor, não passa para o juiz, não passa para o presidente da OAB, pois não. Moral da história, revogação da ordem de prisão mútua, né? Delegado resolveu lá, o juiz tirou a voz de prisão, o presidente da OAB também tirou, e naquele dia em diante, pelo menos por um pouco período, os advogados voltaram a ser advogado, porque o advogado chega no fórum, ele chega assim, ó. Naquele período, o advogado chegava assim, até porque no outro dia saiu uma matéria no jornal Vale Paraibano, que é o jornal da região. Vocês acham essa matéria no Google ainda? Estava assim, advogado prende juiz. O advogado grandão, sim, e o juiz assim. Eu lembro que eu estava no balcão, eu era fixo no balcão da Federal, o cara que pega processo, e aí chegou um advogado e falou, Carlinho, já não gostei, né? Ô Carlinho, pega o meu processo para mim. Falei, doutor, o senhor tal com o número aí, estou mandando você pegar, rapaz. Eu falei, pô, prendeu o juiz, eu sou nada, vou pegar qualquer coisa, vou achar o processo dele, vou achar, né? Aí eu cheguei mais tarde falando com meu pai, advogado velho, né? Falando, pô, pai, que daí meu pai explicou o que era a OAB, porque eu não tinha essa noção ainda, explicou o que era a prerrogativa. Eu falei, eu quero ser esses caras de preto que falam, eu sou OAB. E daquele dia em diante a gente vestiu a camisa. Agora lembrem de um detalhe. Primeiro, qual foi o crime que qual foi o crime que quase que eu falo o nome? Qual foi o crime que o presidente da ordem cometeu? Desacato. E o juiz? Qual é afiançável? Desacato. O juiz vai precisar de quem? De um advogado. Nós somos a OAB! Aviso rápido. O pessoal estava perguntando do meu CD de petições 2013, meu e do professor Rodrigo. Está aqui no cantinho escondidinho, tá? Escondidinho aqui, está aqui no cantinho. Está lá, fácil. Gente, obrigado de novo. Estou às ordens, manda e-mail que o titio responde sempre.